Gente, bom dia, abrindo aqui a nossa live. O meu nome é Solange Arruda. Eu ajudo mulheres a criar acessórios em crochê diferenciados, encantadores e que se vendem sozinhos. Para a live de hoje eu trouxe o seguinte tema: como vencer o medo de fazer joias em crochê diferenciadas e encantadoras como essas que eu estou falando aqui. Será que isso acontece? A gente fica com medo de não conseguir, de com a gente não dar certo, da gente não aprender. Olha só, vou logo começando a tranquilizar vocês. Isso acontece em toda a esfera, com quem já é experiente, com quem está começando, com quem já faz acessórios, com quem nunca fez um acessório. Esse medo é muito comum e ele acontece, é sobre ele que eu vou falar. Antes de eu começar, já quero dar as boas-vindas a todo mundo que está entrando aqui e especialmente algumas alunas que eu já estou vendo aqui. A Dorinha eu já vi aqui, quem mais eu vi aqui? A Salete é minha aluna, tá por aqui. A Giovana Zílio, minha aluna da primeira turma que está há tanto tempo já, né, Giovana, aqui com a gente. A Tereza Esperança, que eu adoro o nome do Instagram dela. Já estou vendo vários aqui e com certeza, mesmo elas que já vêm nessa estrada, que já algumas começaram há mais tempo, outras há menos tempo, mas com certeza vai poder. Márcia Moura, coisa boa você aqui, Márcia. Com certeza a gente vai ter. Marinilce, não vou falar mais não, tem muita amostrada por aqui. Com certeza todas elas e vocês também vão se beneficiar desse conteúdo. Vamos fazer uma coisinha diferente hoje. Eu queria que vocês colocassem aí para eu ver da onde é que vocês estão, aonde é que vocês moram, da onde estão me ouvindo. E enquanto eu vou fazendo a live, eu vou passando o olho, tá bom? Para saber aonde é que a gente está chegando, que a gente não imagina, né? Por onde vai, né? Saudade também, Márcia. Giovana botou, estamos juntas e cada dia mais encantada com suas artes, graças a Deus. Então vamos lá. Então, o que tem nessas artes que encantam a gente, né? Mas, pegando o fio da meada, né, o tema da nossa live, que é, puxa vida, como é que eu venço esse medo, né, de se eu vou dar conta ou se eu não vou dar conta de fazer essas joias em crochê. Antes de eu entrar mesmo no tema, eu já puxo o seguinte ponto. Primeiro, a gente só tem medo, né, daquilo que é importante pra gente. Então, assim, se eu tô com tanto medo, se eu fico insegura, se eu fico, puxa, será que eu consigo, que eu não consigo? Isso já é um indício, eu digo isso porque isso acontece comigo, né? Isso já é um indício que aquilo que está te dando medo, te deixando insegura, às vezes mais, às vezes menos, é lógico, né? Mas isso já está mostrando que é algo que é importante para você. Porque se não fosse importante, se fosse uma coisinha a mais, uma coisinha a menos, você não ia ficar com medo, não ia bater essa insegurança. Mas qual é o lado bom disso? O lado bom é que quando aquilo provoca a gente, então também provoca na gente saídas, soluções para a gente vencer aquilo que está despertando a atenção. Então, primeira coisa, antes da gente pensar no que eu vou mudar, deixa eu entender do que eu estou falando. Que joia é essa que eu estou falando? Gente, o que é joia, né? Vamos pensar. Joia é qualquer anel que eu boto no dedo? Joia é qualquer brinco que eu faço? Joia é qualquer colar ou qualquer pulseira? Não. Joia é algo, realmente joia é um item que conquista esse lugar, esse selo de qualidade, quando você realmente consegue, no item que faz, na peça que faz, você consegue imprimir nele ingredientes, entre aspas, que fazem aquilo que você realiza se tornar eterno, se tornar algo cobiçado, que as pessoas querem usar,
que as pessoas querem comprar. Então joia é algo que a joia no manual, quando a gente fala uma joia no manual, é algo que ele vai transpassar os tempos, os anos. Aquilo você fez hoje, você criou hoje, né, em qualquer momento de vida, em qualquer item que seja, mas aquilo não vai viver exatamente só naquele espaço. Aquilo vai ser um elemento que vai guardar memória, que vai guardar história, que vai ultrapassar os tempos. Eu vou mostrar para vocês, para exemplificar bem isso que eu estou falando, uma peça que eu fiz para o casamento do meu filho, para a noiva dele usar em uma solenidade que ela ia fazer. Não era o casamento lá na igreja não, porque aqui em casa o pessoal tem vários rituais, viu, de casamento. E não só casa uma vez não, casa com a mesma pessoa. Até aqui tem sido assim, casa com a mesma pessoa, mas em várias solenidades. Essa foi uma ocasião que o meu filho e a minha nora foram para fora, foram para, sei lá, nem sei mais o país que eles foram, e queriam fazer umas fotos. Já estava próximo o casamento, eles queriam fazer umas fotos muito especiais. E aí a minha nora pediu: sogra, você faz algumas coisas assim para eu botar, né? Eu fiz pulseira que eu não tenho aqui comigo, né? Mas essa flor eu fiz e eu emprestei. Eu digo: essa flor é para mim. Algumas coisas eram para ela e outras coisas eram para mim. Então essa flor que eu vou mostrar para vocês, ela já casou a Ana, que é a minha nora, e já casou a Gabi também, que a Gabi também, viu, gente, casou mais de uma vez com o mesmo marido, mas casou. Aqui em casa é assim, viu? O povo é meio diferente. Então, assim, essa flor guarda essa história que eu tô contando para vocês. Então ela foi feita para um momento especial, e ela, junto com tudo aquilo que foi vivido para formar essa peça, ela também guarda a lembrança do por onde ela passou. Quer dizer, ela passou no momento importante da minha família, que foi o primeiro casamento de filho, que foi o casamento do Marcelinho com a Ana, e depois ela volta, anos depois, a também fazer parte de uma outra solenidade, de um outro casamento, que foi o casamento da Gabi com o Caio. Então vocês vejam que ela consegue fazer isso justamente porque ela se tornou especial. Especial em quê? Especial em tudo. Aí eu na live vou explicar os pontos que vão deixando a gente realmente fazer algo que é especial. E é justamente o que a gente faz para ir deixando especial aquilo que a gente faz, que vai tornando aquilo uma joia, e vai também trabalhando, ensinando, dando corpo a gente, de realmente a gente fazer algo que ultrapassa. Que não é só mais um colar, ou mais uma pulseira, ou mais um anel. É o colar, é a pulseira, é aquela peça especial. E também eu dei um exemplo do casamento, mas também não é só para casamento. Lógico que em alguns momentos a gente consegue marcar mais ainda com essas peças especiais. Mas isso, gente, a gente faz em tudo. Isso é uma visão. É uma forma de enxergar aquilo que a gente faz. Eu posso parar no mediano, né? Quando eu vou fazer uma peça, eu posso parar no mediano, ou eu posso ir além. Se eu consigo ir além, eu acabo conseguindo meu certificado, meu carimbo de estar concluindo uma peça que ela tem o valor de uma joia. Ela se equipara aos grandes resultados, as peças mais elaboradas, com diferentes materiais que a gente tem, né, na olivesaria, mas a gente consegue esse mesmo nível de trabalho quando a gente está fazendo um manual nessa perspectiva, tá? Então deixa eu mostrar a flor, que eu já falei muito, e dá curiosidade, né? Olha, essa aqui é a flor que a Gabi usou e a Ana usou no casamento.
Parece uma coisa, eu me lembro algo assim, uma espanhola, a Gabi botou assim num coque do lado, e a Ana também. Aí você vê a delicadeza desse trabalho, e aqui você vê a presença não só do crochê também, mas você vê aqui, ó, como é o nome desse aqui, meu Deus? Frivolité eu tenho aqui. Aqui eu tenho uma trama pequeniníssima de crochê, feito com aquele um fio prateado, né? Fio que se borda, então foi uma dificuldade chegar nesse resultado, mas é justamente essa dificuldade que vai aumentando o interesse e o prazer daquilo que você está fazendo. E com isso, gente, você vai introjetando a melhor técnica, a confiança. Você vai perceber que você consegue, que isso é possível. Não é possível só para outras pessoas, isso é possível para você também. Por quê? Porque você vai pegar a mesma técnica que às vezes você usa para fazer coisas que não tem nada a ver com acessório, a mesma técnica, agora você faz ajustes com fio, com modelo, com formato, e aí você pode concluir uma peça como essa. Aqui, ó, essa parte aqui é toda só crochê. Deixa eu abrir aqui, ó. A base dela toda é crochê, mas aí eu fui introduzindo outros elementos artesanais, outras técnicas, e fui pegando o crochê, né, e fazendo e modelando esse crochê. Você vê que aqui não é uma rosa plana, que você olha, enxerga aqui uma flor, não é assim. Ela tem volume, ela tem textura, ela tem mistura de elementos, e tudo isso não está aí ao acaso, está justamente nessa proposta de você enxergar além, que para você fazer uma joia, uma peça de arte, que uma joia é uma peça de arte, você precisa ir além do que é óbvio. Quando a gente faz uma rosinha em crochê, né, por linda que ela seja, ela já nasceu rosa. Quando você pega a trama do crochê e você faz uma rosa estilizada, que quando você olha, você enxerga que ali tem uma rosa, mas ela não precisa ser óbvia. Você está se aproximando, né, desse jeito de fazer crochê joia. Então, assim, grava bem isso aí. Quando o que define muito uma joia, assim, eu vejo isso assim, eu penso assim, o que define muito uma joia é você conseguir pegar uma técnica e avançar nela. Avançar como? Misturar com outros elementos, usar linhas improváveis, como uma linha tão fina como essa linha prateada, que é uma linha de bordar. É você conseguir dar uma textura, dar um volume diferente, você levar aquela peça, você finalizar naquela peça, tipo assim, um caminho apontado, uma flor que ela não precisa ter 5, 6, 7 pétalas para você enxergar que ali tem uma flor. Vocês enxergaram uma flor aqui, né? Nessa flor que eu mostrei? Me diz aí, gente, se vocês enxergaram uma flor, porque foi essa a intenção que eu tive quando eu fiz essa flor estilizada, né? Aí para mim entra realmente isso, assim, não precisa ser a flor totalmente redondinha para que seja uma flor. Pelo contrário, quando a gente consegue chegar no conceito, né, e ele não é óbvio, né, ele deixa margem à interpretação da outra pessoa, a gente está se aproximando muito do que é uma joia, que uma joia ela faz sentido no olhar da outra pessoa também, né? A Márcia tá colocando que é de Niterói, Bananeiras, Paraíba, que legal. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Enquanto vocês vão aí me dizendo se vocês enxergaram uma joia, eu vou ler aqui uns. Cláudia Maria, estou bem interessada no curso, tenho medo de não conseguir, eu sou de Maceió. Pois é, né, Cláudia? Mas aí é isso que
escuta que eu acho que essa live vai te ajudar muito, né? Esse medo de não conseguir, existem estratégias para gente realmente ir buscando conseguir, porque não é também só dizer para você, não, todo mundo consegue fazer, não é só, isso é muito genérico. Então, como é que eu vou conseguir fazer uma joia em crochê? Então, tem estratégias e eu entro já nisso para você, tá? Maria de Salvador, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Ó, Carmen tá aqui. Carmen é de Itu, né, Carmen? Tô sabendo, coisa boa. A outra aluna, Januefa, tá aqui. Coisa boa, Januefa, você aqui. Muita gente. A Gabi está muito linda. Obrigada, Rita. Também acho, viu? Uma mamãezinha bem lindinha, tá? Então, e aí? Alguém botou aí? Se enxergou a flor? Mostra de novo. Vou mostrar de novo, Débora, a flor, tá? Olha aqui a flor. Ela é uma flor que tem várias... Tem crochê, né? Tem aqui no prato, tem aqui nessa parte branquinha. E tem outras, aqui tem frivolité e tem também bilro. Ah, o bilro tá bem aqui, ó. Deixa eu mostrar o bilro. A renda de bilro aqui, ó, nesse pedacinho, tá? Então é uma flor que ela tá meio amassadinha porque ela tava numa caixa. Deixa eu dar uma ajeitada. Ela é uma flor, né, que já foi usada em 2 casamentos e com certeza ela ainda vai ter mais momentos marcantes. Ela marca a história da minha família já, assim como a gente sabe que é um potencial, que é um poder, né, das joias. Elas marcam o tempo, elas marcam o lugar, elas trazem, retomam pra gente lembranças que às vezes a gente há anos não pensava naquilo, e quando você vê aquela imagem, você recobra, né? Você recobra. Tá bom? Não tô achando não. Ó, Vegas aqui, coisa boa, Vegas. Você aqui, fico feliz, uma grande artista. Viu? Bom, então vamos lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui. Vou tomar uma aguinha aqui. Então vamos lá. Eu diria que a gente tem 3 passos para realmente ajudar a gente vencer o medo de não conseguir criar joias em crochê. Quais são os 3 passos? 3 passos. Você primeiro tem que pensar na concepção. O que é que você vai fazer? Eu não parto para fazer uma joia do nada. Eu tenho que ter um planejamento, tá? Para que você saiba para onde você está indo, né? Você tem que marcar onde você quer chegar, senão você não sabe o caminho. Então você tem que planejar. O que eu quero fazer? Não, eu quero fazer um colar. Esse colar, vamos dizer, não, eu quero um colar assim, que ele seja... Vamos pensar nesse aqui. Não, eu quero um colar que seja totalmente diferente, que ele tenha uma coleira, que a coleira dele não seja correntinha, não seja molinha. Então, o que eu vou botar para estruturar esse colar? Aí eu vou pensando, sim, aí o que eu vou botar embaixo desse colar? Qual vai ser? Porque a coleira é só o meio para segurar a peça, né? E aqui é porque ele é dupla face, virou outro lado, eu gosto desse, tá? O que eu vou pendurar? Qual é que é o tchan desse colar? Né? Ah, eu vou usar uma mandala, usar uma mandala que só tem linha. Não, vou usar uma mandala que ela vai ter um tecido no meio, o tecido vai combinar com a linha, né? Não, eu vou usar um quadrado, eu vou unir um no outro como, eu quero que ele fique molinho, assim que nem esse que eu tô mostrando para você. Eu quero, né? O que eu vou botar aqui? Porque cada colar que eu faço, eu vou colocando um tipo de conexão entre a parte de cima com a parte de baixo. Isso é cerâmica. Então, assim, esses pensamentos, isso é
vamos chamar de prévio, esse é o planejamento. Então, para eu fazer uma joia, eu não começo do nada, eu não vou às cegas. Eu faço primeiro um esquema para eu chegar lá. Não é assim, não é no oba-oba, como às vezes a gente pensa que é. Então, exige um planejamento, eu tenho que pensar o que eu vou conceber. É o primeiro ponto que vai me direcionando para eu fazer uma joia. Uma joia é diferente de uma peça qualquer, uma peça que eu acho de 50 para comprar, que eu acho 50 igual. Isso não é uma joia, isso aí é uma produção em atacado. E a produção em atacado, ela tanto é feita lá, né, nas fábricas, como dependendo de como eu concebo aquilo que eu faço, eu viro uma fábrica de fazer um monte de coisa igual. Um monte de coisa igual, um monte de coisa sem alma não é joia, é um monte de coisa igual. E um monte de coisa igual, se eu não tomar cuidado, eu faço com a minha própria mão, gastando tempo, gastando linha, gastando agulha. Por quê? Porque no meu pensamento, o meu pensamento não está sintonizado em chegar, concluir uma joia. Tá sintonizado em outras coisas. De repente, fazer aos montes, né? Ah, não, eu vou fazer tudo igual, porque assim, porque aí eu vendo bem baratinho, aí eu vendo logo um monte. Bom, aí então a gente não está falando de joia, né? A gente está falando de uma produção em massa. Uma produção em massa não é uma joia. Então, uma joia precisa primeiro de concepção, tá? Como é que eu vou conceber isso? Segundo ponto que eu diria, para você fazer uma joia, essa joia tem que ter design. Mas Solange, eu faço crochê, que conversa é essa de design? É crochê com design. Porque crochê por crochê a gente vê aos montes, né? A gente vê um monte de coisa de crochê, mas vê um monte de coisa que não faz o olho da gente brilhar, não faz o olho de quem está vendo brilhar, não faz a pessoa parar na rua e dizer, meu Deus, onde é que eu consigo uma dessa para mim? Então, crochê por crochê, sem design, é mais um. Uma joia precisa de design. Se eu tô com esse anel aqui, ó, você vê que aqui tem um design. Aqui tem o crochê, mas aqui tem um aparato que valoriza mais ainda esse crochê desse anel. O nome disso é design. Então, design é eu parar para pensar o que mais que vai juntar com o crochê que eu faço para deixar ele melhor ainda, melhor, mais bonito na cena. Então, assim, é mais do que fazer crochê, é fazer crochê e saber com que é que você vai ligar o seu crochê. Seja o acabamento, seja a estrutura que você vai dar, seja um novo elemento que vai enriquecer mais ainda aquilo que você está fazendo. E isso é muito importante quando a gente pensa em concluir uma peça, uma joia. E de novo eu retomo, e são atitudes olhares desses que vão criando na gente a segurança de que a gente vai dar conta de fazer joias em crochê, porque esses conhecimentos são importantes. Então, no momento que eu paro para pensar, que eu paro para estudar, que eu procuro fontes que possam me alimentar, para eu ir desenvolvendo esse olhar, nesse momento eu começo criando para mim uma espécie de uma capa de segurança. Por quê? Que capa de segurança é essa? O que traz a segurança para o que eu faço é, primeiro, busca de conhecimento. Eu vou buscar num curso, eu vou buscar numa pessoa que de repente tem gente até que nem é o curso, mas aquela pessoa tem uma vivência, aquela pessoa tem muito a passar. Então eu aprendo com outras pessoas, com certeza, tá? Eu aprendo num curso com outras pessoas, eu aprendo demais e mais ainda fazendo. Gente, não existe a gente ficar bom em trabalho manual, a gente se superar, a gente só olhando. Puxa, não, aquela pessoa é maravilhosa, vou só olhar.
olhar é uma etapa. Você tem que olhar em um estágio e no outro você tem que botar a mão na massa, porque uma coisa são as experiências que eu faço, que outra pessoa faz, que uma aluna minha está fazendo, que uma pessoa que faz trabalhos manuais faz, mas a experiência que a sua mão, botando a mão na massa, adquire as coisas, os insights que você vai percebendo, aprendendo, vai trabalhar com fio. Puxa, esse fio 6 é muito duro, eu vou pegar um fio 4, será que ele é melhor? Isso não, por mais que eu quisesse te ensinar isso, jamais eu ia conseguir, porque precisa você botar a mão na massa para você ir adquirindo, né, a sua vivência, o seu conhecimento. E paralelo a isso, você às vezes até sem perceber, você vai criando a sua camadinha de segurança. É assim que você vai começar a acreditar que você consegue. Eu sei que você consegue. Se você seguir esse passo de observar o que você quer fazer, procurar fontes de aprendizado, de se desenvolver e botar a mão na massa, eu tenho certeza que você vai conseguir. Mas não adianta eu saber. Quem tem que saber é você. Então, o passo a passo para você realmente ir criando essa segurança que você vai dar conta de fazer joias em crochê é caminhar por aí, é procurar. Quando vier o medo, vai com medo mesmo, porque é justamente esse medo que vai te dar coragem para enfrentar algo que a gente cria muitas vezes na cabeça. Ah, não, mas todo mundo consegue, mas eu não consigo. Isso que muitas vezes a gente ou fala, ou pensa, ou às vezes nem é consciente, mas está dentro da gente, isso não leva a gente para o próximo estágio. O que leva a gente para o próximo estágio é, eu estou com medo, mas eu vou com medo mesmo, porque isso é importante para mim, porque eu quero fazer joias que me façam bem, que me deixem feliz, que eu perceba o quanto eu posso. Que poder é esse que eu tenho? Eu acho a coisa mais linda. Ontem mesmo eu tive falando com a Ellen, uma aluna do curso, e ela dizendo, Solange, olha, eu transformei o meu olhar. Eu acho que eu transformei até a forma que eu também uso o meu acessório. Tudo em mim mudou. Isso é muito bonito. Quando a gente percebe que através de uma técnica manual, de você ir lá, botar a mão na massa, fazer coisa que nunca pensou, como ela disse para mim, só elas estavam reformando lá em casa, e os fios da reforma que não iam ter utilidade, eu resolvi fazer o colar bambolê, e ficou lindo. E ela disse, meu Deus, e como é que eu consegui? Eu nem sabia que eu conseguia uma coisa dessa. Então veja como é rico isso, e como a chave está na sua mão, não está na minha nem na de ninguém. Eu até gostaria, e quantas pessoas que te conhecem aí, que querem te ajudar e que querem de repente te colocar em outro estágio, você fica segurando o pé onde você está, pensando, ah, não vou dar conta, eu não vou conseguir, isso é para pessoas muito especiais. Diz aí, isso não passa na cabeça da gente, ou passa só na minha? Ou eu também tenho, quando dou as minhas travadas e fico nesse pensamento, e isso não me leva para outro degrau, para outro estágio, isso me puxa para baixo. E quando a gente consegue converter a camada de se dizer, não, vou para outro estágio, quanta descoberta, gente, é possível de fazer, né? Acontece ou não acontece com vocês? Pensa aí, viu? Nem precisa me responder. Tá? Eu sei que acontece com todos nós. E quando a gente está nessa veia de, ah, não dou conta, quem dá conta, né? Outras pessoas muito iluminadas, aí a gente não evolui, né? A gente não evolui. Eu trouxe um colar aqui que eu só trouxe peça nude hoje, porque eu justamente queria marcar. Ah, não, peraí, gente, desculpa. Tem o terceiro, eu quero chegar no terceiro item, depois eu mostro a peça. Eu falei do design, eu já falei da concepção, que é muito importante.
Eu não saio, se eu saio perdida sem saber nem o que eu quero fazer, aí é complicado, eu preciso parar e pensar. Não, eu quero fazer um anel encantador, um brinco encantador, uma pulseira que arrase, porque joia arrasa, né? Eu quero fazer um cinto que seja, eu posso fazer, eu quero. Então, primeiro, sim, para eu fazer, preciso do quê, né? Depois eu falei, eu tenho que ter design, eu tenho que saber o que junta com o que, para eu não começar a botar um monte de coisa que não conversa, que não combina, porque se não conversa e não combina, e combina que eu tô falando, não é tom sobre tom não é só disso que eu tô falando. Lá no tempo que eu era menina, e tem muito tempo isso, combinar tinha essa concepção, era um tom sobre tom, hoje não é, hoje a combinação ela vem mais de uma harmonia, que não tem que ser tom sobre tom, mas tem que ser algo que você olha e é agradável ao seu olhar, né? É agradável aos olhos das outras pessoas. Então a combinação é essa, é uma coisa que complementa. Então isso é importante no design, a complementação, e de preferência que ela saia do linear, é só linha com linha. Não, vamos nas nossas peças, né, nas nossas joias especiais, vamos pensar. O universo manual é tão grande, tem tanta riqueza de técnica. Se eu puder dar uma mexida de uma com a outra, juntar e gerar um bom resultado, por que não? Né? Por que não experimentar? Né? Pode até ser, e com certeza vai acontecer, de várias ideias que você tiver não darem certo, beleza, mas você está experimentando. De 10, 20, 30 que não deu certo, vai chegar um que você vai dizer, puxa, fiz gol, essa ficou boa. Esse é o caminho. O caminho não é fazer e dar certo, fazer e dar certo. Esse seria o caminho que todo mundo adoraria, mas esse não é real. Esse é lá do nosso conto de fadas. O real é bota, tira, bota, tira, bota, tira, experimenta, olha, verifica se você gosta, mostra para outras pessoas. Por quê? Porque se eu gosto, eu vou encontrar quem goste. O mundo é muito diverso, as pessoas são muito diversas, cada um. Agora eu tenho que gostar, porque se o que está saindo da minha mão não me agrada, eu não vou encontrar, porque eu não vou nem mostrar, não estou gostando. Então assim, tem que ir na minha mão, a temperatura é na minha mão, porque quando a minha mão aprovar, claro que mão é um sentido figurado, né? Quando o meu olhar, quando o meu querer, quando aquilo me inspirar, puxa, eu adoraria usar isso. Às vezes a gente faz até alguma coisa que diz, não está mais no meu tempo, mas lá no meu tempo eu adoraria usar isso. Então você chegou no ponto, e aí você vai encontrar as pessoas também, para usar, para comprar, para ganhar um presente e ficar fascinada. Por quê? Porque passou no seu crivo, então esse crivo está na gente, tá? E o terceiro ponto, além, tá, do design, da concepção, é um ponto que eu acho que já é quase um sinônimo meu, que é o acabamento. Como eu vou acabar a minha peça? Como é que eu vou esconder um fio de arame que ele não ganhe destaque na minha peça? Porque se eu botei um fio de arame aqui, nessa aqui mesmo tem, se eu botei um fio de arame nesse colar, ele não é para aparecer. Eu vou aproveitar que eu acho que foi a Dorinha que pediu, mostra o acabamento, eu acho que é desse colar. Eu vou virar aqui, não vou tirar não, viu, que eu sou vaidosa, eu não gosto de estar tirando minhas peças não em live. Mas vou virar para mostrar o acabamento. Olha só o acabamento desse colar. Tá? Você não vê aqui arame, você não vê aqui fio pulando. Por quê? Porque a gente precisa ter realmente um acabamento primoroso. Tá? Tem um corinho, tem uma mandalinha aqui, outra aqui. Então, acabamento seria o terceiro pilar
para você construir essa joia que você vem concebendo. Você pensa no design, lógico, nos materiais, né, que sejam bacanas, que sejam confortáveis, que sejam o mais naturais possíveis. Fios sintéticos, tem muita gente que usa. Tudo bem, eu não uso, eu acho que combina melhor com a proposta os fios naturais, os fios de algodão, nas diversas cores que existem. É uma opção minha, tá? Mas se você faz as suas, e elas têm que ter um conjunto de harmonia entre elas, tá? E isso é muito, muito, muito importante. Tudo isso junto, redondinho, traz o resultado que a gente quer, traz essa joia que a gente quer fazer. Ela não cai do céu, ela cai das nossas mãos, das nossas ideias e das nossas decisões. Então é muito importante que você saia dessa live com o entendimento que uma joia é possível sim de se fazer, agora que ela não nasce pronta. Ela necessita das suas decisões, das suas ideias, do seu estudo, do seu aprimoramento. Não é porque você está fazendo crochê ali, de repente, no sofá da sua casa, assistindo novela, que não tem problema nenhum isso, que aquilo é uma coisa a mais, não é uma coisa a mais. Se você está com o olhar de que você quer fazer algo que se diferencie, se você quer ser reconhecida pelo que você faz, se você quer pegar aquele tempo que você tem livre e que muitas vezes está ocioso e que muitas vezes a gente está, puxa vida, a vida passando e eu aqui sozinha. Pega esse tempo e vai focar em fazer realmente algo que ultrapasse o tempo, que daqui a uns anos que todos nós iremos com certeza, né? Que aquilo que a gente deixou tenha um sentido, um significado, uma netinha doida para usar, para preservar e para guardar. Olha só que coisa linda, né? Às vezes a gente não se dá conta que o que você está tecendo aqui, aquilo pode fazer parte da história de várias e várias e várias gerações. Agora sei lá por quê eu tô falando isso e me lembrei de um paninho, guardanapinho que eu fiz para Gabi, para ela botar o copo de água dela na mesa dela. É uma besteira, né? Um paninho tão simples, mas isso adquiriu uma importância tão grande para ela e para mim também, porque tá lá juntinho dela, porque eu não posso estar lá juntinho dela como eu gostaria, muito mais tempo, mas tem uma marquinha minha que tá lá. Então, de alguma forma, quando ela olha para aquele guardanapo, ela tá vendo a mãe que tá ali junto dela. E quantas vezes que a gente pode marcar, né? A gente tem, né? Nós, então, brasileiras, temos muito isso. O paninho que a avó fez, a coxa que, né? Uma coxa, depende da avó, né? Uma coxa. Agora lembrei da Adri Agudo, que diz que a avó, cada neto deixava uma coxa e ela tinha dela, toda feliz me contando, e a gente sabe que isso é uma tradição, né, bem do nosso país, né, assim, tem muita gente que tem o privilégio de ter essa coxa. Eu não tenho não, mas tantas outras coisinhas a gente tem, às vezes um pano de prato, um biquinho de toalha, né, então assim, gente, isso que a gente vai construindo, na verdade, são joias, né? Então, o olhar da gente pode ir percebendo isso e vendo que isso depende muito da gente reservar um tempo, da gente realmente querer fazer algo que seja diferente, que seja encantador, que deixe você feliz, porque é muito gostoso você fazer o trabalho manual, e mais ainda quando você termina e sente a satisfação do seu aprimoramento, do seu conhecimento, cada dia aumentando mais um pouquinho, porque não é assim, tchan, de repente, com ninguém, não é comigo, não é com você, não foi com nossas avós, nossas tias, né, quem tem família, que tem muita gente do manual, não é assim, a gente começa fazendo mais ou menos e depois vai. Peraí, agora
eu vou mostrar umas peças. Trouxe um monte de peça e não mostrei nada. Eu vou mostrar agora, tá? Então, essa é uma joia e vou contando as peças, tá? Esse é um colar. Olha só que colar belo, tá? Qual é a história desse colar? Esse colar eu usei num desfile que eu participei há 10 anos aqui em Maceió. Aí eu queria fazer uma peça diferente. Já tinha muita coisa com as minhas mandalinhas e fui à caça de um formato diferente. Nesse tempo eu não fazia mandalinha assim, ó. E nem usava muito esse fio prateado. Então foi uma inovação que é bacana. Essa inovação, a gente alimentar aquilo que a gente faz com ideias, né? Que ainda não usou. Isso é bacana. E fui, na época eu estava fazendo um trabalho com a pessoa da cidade de Peneda, Francisca, que até tem uma associação de bordadeiros que é linda, e a Francisca me deu algumas rendas de bilro, e me deu essa. E aí eu disse, Francisca, eu vou fazer alguma coisa com essa renda. Aí vocês veem que coisa bela, né? Quer dizer, aqui a gente tem a junção de duas técnicas e um resultado desse. E também, agora lembrei também, viu, que eu participei de na FENEARTE em Recife. Eu acho que muita gente deve saber. Na FENEARTE eles fazem, pelo menos fizeram esse ano, eu sei que fazem várias vezes, eles fazem museus assim, de história. E aí eles fizeram nesse ano, foi 2013 ou 2014, eles fizeram o Museu da Mulher Rendeira. E essa foi uma peça que foi exposta lá, trabalho de várias mulheres. Eu trouxe esse, é uma peça bem diferente, tá? Ó, ela me lembra aquela bola de futebol americano, tá? Então essa peça, na verdade, eu uso ela como um bracelete assim, ó. Já usei como coleira, uso assim como bracelete. Tá vendo? Ela é bem linda essa peça. E ela tem só um alfinetinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês bem, ó. Tá vendo? Alfinetinho é um alfinetinho simples. Justamente porque eu faço um ajuste. Já usei assim, mas agora eu sou mais agoniada. Não uso assim não. Mas é uma ideia, né? E uso como bracelete, ela fica, é uma joia, né? Essa peça é uma joia, ela tem o lugar dela, tenho certeza que essa peça ficou para a história, né? Ela poderia ser assim, mas eu fiz uma tira reta e aí ficou assim. Outra peça, né, que guarda, que foi quando eu comecei a fazer esses anéis com aramados, é esse anel aqui. Ele é bem diferente, ó. E nesse foi bem quando eu fiz umas peças para a Gabi, quando a Gabi formou, eu fiz o vestido de formatura do baile dela, e aí usei dourado, que eu nunca tinha usado, mas ela queria porque queria. E aí eu usei e depois aproveitei e botei um douradinho aqui, ó, no centro, eu acho que vocês veem, né? Vamos ver, ó. Aí ela ficou bem especial também. E aqui o anel, esse é diferente, mas é igual. Aqui, na verdade, nesse aramado, faz o lugar do anel, né? Ó. Não, mas eu não uso assim não, eu uso assim, ó. Aí, gente, isso aqui, ó, é o que eu tô falando, é design. Você pega uma peça em crochê e cria um design e cria também o que é especial, a diferença. O design dá isso pra gente. O design dá a diferença. Então, ao invés daquele monte de peça tudo igual, quando você entra com um design junto com um crochê especial, encantador, que se vende sozinho, aí você realmente consegue criar peças que se tornam eternas. Aqui é uma pulseira que eu trouxe, tá? Que também foi toda uma pulseira que eu uso muito junto com essa, ó. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Dá pra ver, né?
Essa aqui é uma pulseira que ela não tem nada de crochê, mas ela é a base para juntar com essa, gente, porque também tem isso. Nem tudo precisa ter toda a técnica ou muito do crochê, nem muito da técnica, né? A gente faz alianças para construir o que a gente quer e a diferença. Aqui é uma outra que eu trouxe, que essa também não tem crochê, tem outro trabalho, ó, e que também é unido com outra, fica bem interessante, ó. Duas pulseiras, né? E aqui tem uma que é eterna, que eu trouxe para mostrar para vocês como a técnica pode ser explorada, né? Eu cheguei uma vez na associação aqui em Alagoas e eles estavam lá fazendo e tinha isso aqui era meio retalho, tinha dado problema em um modelo de bolsa e eu fiquei lá mais de uma hora, não ia ficar uma hora parada, digo, vamos tentar fazer uma pulseira, e nasceu essa pulseira aqui. Aí você vê palha, a gente vê palha em bolsa, a gente vê palha em esteira, né? Uma pulseira de palha já é uma coisa que eu nunca tinha visto. Então, assim, a gente pega, né? E isso é a construção. A gente pega uma técnica e vai com aquele olhar de eu quero expandir, eu quero sair do comum, eu quero fazer joia. Joia não é comum, joia não se faz 50 de uma vez. Joia se faz uma a uma, com personalidade, com identidade. Isso é joia, né? Eu quero fazer joia, então o que eu preciso? Eu preciso de planejar, eu preciso de pensar no design, eu preciso demais pensar no acabamento. Porque eu posso pensar, planejar, pensar no design, mas eu matar no meu acabamento, eu não vou conseguir convencer nem a mim nem a ninguém que eu fiz uma joia. Uma joia pede bom acabamento, um acabamento que a gente fica, cadê o acabamento dessa peça? Então esses três aspectos são muito importantes para ajudar a gente a concretizar a vontade que a gente tem e diminuir, ao invés da gente ficar com muito medo da gente não conseguir, vamos virar o foco, vamos pensar no que a gente pode fazer que vai diminuir o medo da gente de não conseguir. Fazer uma joia diferenciada, encantadora, que se venda sozinha, porque se vende sozinho, seguindo isso, tudo que eu falei aqui, você vende sozinha, você nem sabe por quê, de repente, às vezes você nem pode, nem consegue fazer, né? Às vezes você está no momento que você já tem tanto pedido que você não dá conta de fazer. Então vende e você não pode entregar. Vende entre aspas, né, gente? Só o sentido. Imagina que situação confortável quando você tem mais gente querendo comprar de você do que você tem para vender. Não é tudo que a gente quer, né? Quem comercializa é uma situação ideal. Quem de repente diz, não, mas eu não quero comercializar, mas pensa bem, você tem uma lista de espera de gente que está querendo usar aquilo que você faz, né? Gente que às vezes pede emprestado, gente que de repente diz, não, deixa eu só tirar uma lasquinha do que você fez para você. É muito bom, porque isso fortalece, isso mostra pra gente que a gente realmente está no caminho. E aquela insegurança de será que eu vou dar conta? Quando você pega a estrada e vai atentando para todos esses pontos que eu botei aqui, não demora e você vai conseguir. Eu inclusive vou deixar essa live gravada para você ver depois e você anotar, viu? Que esses pontos são muito importantes para você ir se ligando. E procure um curso, procure uma pessoa experiente, procure pessoas que você às vezes tem do lado e que já tem uma vivência, já tem um caminho. Isso tudo ajuda muito, tá? Eu vou separar eu vou mostrar mais duas peças. Quem é que tem hora aí? Mas eu acho que já vai uns 40 minutos essa live, né, gente? E aí? Eu vou mostrar duas peças aqui que
Eram duas peças simples e que elas se tornaram joia, tá? Tô vendo aqui que a Marinilce botou. Solange, essas dicas são preciosas para transformar uma pessoa empreendedora, rico demais, uma aula gratuitamente. Coisa boa, né, Marinilce? A intenção é essa mesmo, viu? De ajudar muitas e muitas e muitas mulheres a acreditarem em si e criarem a partir da sua realidade, mas buscarem o quê? Buscarem avançar, buscarem expandir, buscarem fazer a diferença para si mesma, para a sua vida. E você pode fazer isso muitas vezes de dentro da sua casa. Que às vezes a gente vê, mas poxa, eu tenho filho pequeno, ou eu tô presa porque o meu marido hoje precisa de mim, ou eu tô presa porque eu não ando, não tenho mais mobilidade para andar. A gente faz a diferença. Da onde a gente tá, olha para o lado. Olha o que é que você pode fazer. Pede uma agulha e uma linha e começa. Que muitas vezes está na cabeça da gente o maior bloqueio. Quando a gente abre a cabeça da gente, o bloqueio diminui. Ele está muito adentro da gente muitas e muitas e muitas vezes, tá? Mês da mulher, né? Eu tenho que aproveitar para tentar dar uma contribuição aí e botar essa mulherada para enxergar o quanto que ela pode transformar a vida dela, né? Débora botou, tão importante ouvir isso, tenho muita ansiedade e quero fazer tudo rápido e não faço nada. Débora, ótimo você botar isso. É muito ruim, leva a gente para trás. Ansiedade todas temos as nossas realidades. Quanto mais ansiosa, menos o negócio parece que dá certo. Então na hora eu passo às vezes isso, quando eu linha e emaranha e eu fico naquela ansiedade querendo que aquilo não dê o nó cego e fico puxando. Quanto mais eu puxo com impaciência, mais longe eu fico do meu objetivo. Então tem horas que a gente tem que ter. Na hora da impaciência é a hora de você fazer o cheque realmente, dizer não, para um pouquinho, não, essa impaciência não vai me levar onde eu quero. Eu tenho que, querendo ou não, treinar a paciência para eu conseguir, porque senão aí é que eu não vou conseguir. Peraí, deixa eu tomar água, que já tô com a garganta. Eu vou dizer uma coisa, eu hoje fui fazer exame de manhã. E, ai meu Deus, eu querendo ir embora, que todo mundo quer ir embora, e mais ainda sem comer, viu gente? Acho péssimo sair de casa sem tomar café. Menina, mas aquilo demorando, um monte de gente no laboratório, foi me dando aquela impaciência, aquela agonia. Eu tava tão impaciente que nem no celular eu tava dando conta de mexer para ficar de olho no painel para ver se aquele povo me chamava, não passava ninguém na frente, essas coisas. Quando eu estava nessa agonia todinha, eu parei e pensei, não adianta eu ficar assim, porque não depende de mim. Não dependia de mim. Eu tinha pego uma ficha, tinha um painel, a moça conversava, a moça demorava entre o atendimento pro meu gosto, pro meu interesse, mas eu não tinha como resolver, eu não ia brigar com a moça e dizer como ela tinha que fazer, eu tinha que aguardar. Nessa hora eu fiquei pensando, não adianta, eu tenho que tentar me acalmar e esperar a minha vez. Então assim, é isso, tem horas e tem coisas e situações que a gente tem que esperar, ou a gente tem que agir, mas a gente agir ou esperar buscando a paciência, porque com impaciência tem coisas que aí é que, eu acho que tudo, né gente? Eu acho que paciência é importante, não é a paciência de ficar inoperante, parada sem ação, mas paciência para esperar aquilo que não depende da gente, e muita coisa não depende da gente, tá bom? Para encerrar essa live eu vou mostrar duas peças que eram peças comuns, uma carteira comum, né? Que eu ganhei da minha nora, que me deu com o maior carinho, porque ela sabia que ia me dar essa base que eu amo, que é palha, e que eu ia fazer alguma coisa diferente. Aí eu fiz isso.
tá? Então, uma peça que era uma peça mais uma carteira de palha, ela se tornou uma peça eterna. Por quê? Porque ela recebeu aqui esse trabalho de crochê, essas mandalas, essa forma de colocar. Então, isso é o que a gente faz quando a gente realmente aposta, investe na gente, aposta. Aqui tem uma variação de tipos de mandala, de modo de fazer. Então, quando a gente aposta em fazer algo que seja joia, isso vai exigir da gente que a gente abra, né? Abra os olhos, abra os horizontes, para a gente conhecer mais coisas, para a gente fazer a diferença. Uma joia é a diferença, uma joia ultrapassa os tempos. Uma joia não tem uma igual a outra, uma joia manual é única. Se eu quiser fazer igual, nem eu vou conseguir, nem você e nem ninguém. E aí eu peguei uma outra carteira, na verdade essa eu criei, me baseei em uma que eu vi que era em lona, me baseei, digo, vou fazer um em palha. Aí pedi para uma pessoa que é especialista em palha, né? Que é a Associação de Feliz Deserto aqui de Alagoas, tá? Ela é especialista em palha, ela fez a carteira para mim. E aí eu juntei crochê e outras técnicas e fiz isso, tá? Então, essa carteira é uma joia, ela se tornou eterna. Por quê? Porque ela tem tudo isso, ela tem toda essa história, onde entra crochê, renda de birro, crochê, um crochê com fio diferente, que é o dourado, e aí você vai construindo. Então, eu trouxe essas peças para mostrar para você que é possível sim a gente fazer peças encantadoras, peças que chamem a atenção, que as pessoas queiram ter, queiram presentear, queiram usar. Eita, peraí, viu? E que saiam das nossas mãos. Para isso eu preciso de quê? Eu preciso de parar para pensar o que eu quero fazer, aonde eu quero chegar. Isso é importante. A deriva, sem saber qual é o rumo que eu tô, aonde que eu quero chegar, qualquer saída serve. Mas quando eu tenho um foco, eu sei onde eu quero chegar, já não é mais qualquer saída. Tem a saída certa, tem a estrada correta. Eu tenho que parar e pensar, onde é que eu vou, se for estrada longa, onde é que eu vou parar para me alimentar, onde é que eu vou descansar um pouquinho. Eu planejo. No trabalho manual também. Eu consigo fazer essas mandalas todas de uma vez? Não, não consigo. Qual é a mandala que eu vou começar que vai me ajudar a chegar na outra? Então tem um planejamento, né? Então é importante o planejamento, é importante eu parar e pensar, eu vou fazer tudo em crochê? Tem mais alguma coisa, tem mais algum material, algum elemento, alguma técnica que pode favorecer a minha joia ficar mais bonita ainda? Eu penso, eu decido e eu faço, né? Ou eu faço hoje ou eu vou atrás do que vai ser alicerce para eu fazer, né? E no final, como é que eu vou acabar isso, né? Eu usei várias coisas, como é o lado direito e o lado do avesso, ele tem que ser quase imperceptível. Por quê? Porque quem gosta, valoriza, né? Quer comprar, quer usar, quer presentear com uma peça manual, ela sabe que o lado de fora e o lado de dentro eles têm que ter coerência, porque não adianta só por fora bela viola e por dentro pão bolorento, porque aí perde o valor, né? E a gente está pensando e querendo e buscando e fazer joias. Joia tem valor, não é mesmo? Tá bom? Gente, era isso que eu tinha para hoje, tá? Reforçando, para a gente chegar onde a gente quer, não adianta a gente só ver, a gente tem que botar a mão na massa. Se eu tivesse uma recomendação para fazer para vocês, olhe fora e olhe dentro.
bote a mão na massa, que aquilo que a gente constrói na cabeça que a gente não dá conta é fruto da cabeça. A gente dá conta daquilo que a gente experimenta fazer. Se ficar só na cabeça e a gente botar que não dá conta, a gente não vai dar conta. E se ficar só na cabeça e a gente botar, não, mas eu dou conta, e você não botar a mão na massa, você não vai dar conta. Então, a gente dá conta daquilo que a gente cria coragem, organiza a vida, organiza o tempo, a gente tem coragem de experimentar. E a gente experimenta e dali é o ponto de partida para a gente seguir uma caminhada de crescimento. Viu? Tá bom? Então era isso. Vou deixar a live gravada. Quero reforçar que eu coloquei, acho que ontem, vídeo novo no YouTube. Quem não segue o YouTube, olha, Solange Arruda, lá tem, estou ensinando uma toalhinha linda, tá? Aplicação numa toalhinha do crochê, porque a joia, né? A joia que a gente usa pode se expandir para mais conhecimento. E no YouTube eu já tenho vários vídeos ensinando várias técnicas, em várias superfícies crochê entrando. E o de ontem foi uma toalhinha que já tem até gente dizendo que vai botar no casamento da filha. Então, se você não assistiu, vai lá. Quem entrou aqui pela primeira vez, toda quarta-feira, quase toda, né? Quase, quando não é, eu até aviso de tão frequente que é, às 11 horas, tem uma live sobre, né? Sobre a gente e esse universo do crochê, desse crochê especial, encantador, gente, que se vende sozinha, que tem as alunas, começa o curso e daqui a pouco já estão me dizendo. Já estou vendendo até sem estar pronto ainda, tá bom? Um beijo, obrigada, espero vocês na próxima quarta-feira, viu? E agradeço a todo mundo que está aqui, passou muita gente por aqui e fico muito feliz, né? Quero contribuir, tá bom? Beijo, até!